E aí galera, aqui quem fala é o Batman e nesse vídeo eu vou fazer um resumão do anime Island. Essa história se inicia com uma garota gritando o nome do nosso protagonista de uma forma que poderia dar um strike no meu canal caso eu colocasse aí na sua tela. A cena então corta para o nosso protagonista acordando numa praia e se perguntando onde ele foi parar. Enquanto isso, em outro local, vemos um grupo de garotas andando e conversando normalmente. De repente, a garota que se chama Karen diz que tinha esquecido alguma coisa e sai correndo para longe. Assim, a Karen acaba indo parar num lugar aleatório para pegar uma brisa de ar. E ao olhar para a praia que estava em sua frente, a Karen percebe que tinha um homem inconsciente por lá. Não podendo ignorar isso, ela sai correndo em direção ao cara, que é o nosso protagonista. Do nada, a Karen tropeça e cai em cima do nosso protagonista, que por algum motivo estava pelado. Então a cena corta aí para dentro de uma delegacia. E após a Karen confirmar com um policial que estava tudo certo com o homem, ela mete o pé dali. Então o protagonista, chamado Setsuna, começa a conversar com esse policial. E segundo o nosso protagonista, ele está com uma certa falta de memória. A única coisa que ele se lembra é que ele veio do futuro para salvar uma garota e o mundo. Não só isso, mas ele tem lembranças de que ele deve matar uma certa pessoa. Após ouvir tudo isso, o policial simplesmente ignora tudo que o Setsuna falou e começa a dizer que mais uma vez uma tempestade tinha trazido um novo mistério para essa ilha. De repente, esse policial recebe uma ligação de um calvo e esse cara diz que o Setsuna deve ser expulso dessa ilha imediatamente. E por esse calvo ser o prefeito da ilha, o policial obviamente obedece o cara e leva o Setsuna até o porto. Obviamente, o nosso protagonista deveria entrar em um barco aí e meter o pé. Porém, em um momento de distração do policial, o Setsuna aproveitou a oportunidade para se esconder em um barco que estava por perto. Dentro desse tal barco, o Setsuna diz se lembrar de ter feito isso antes. E ao abrir um armário que estava nesse barco aí, ele acaba encontrando a Karen dormindo. E vendo que essa situação era igualzinha a uma que ele estava se lembrando bem lá no fundo da sua mente, o Setsuna resolve dar um beijo na Karen. No entanto, ela acorda no último instante e ao ver que o cara estava prestes a passar a boca nela, ela obviamente dá maior gritão. Em resposta a isso, o Setsuna pede desculpas e diz que só estava tentando ver se ele conseguia prever o futuro. Aí uma desculpa aí pra você nunca tentar e nunca usar com ninguém. De repente, o prefeito calvo aparece e fica puto ao ver o Setsuna com a sua filha, que no caso é a Karen. Já a Karen sai correndo do seu pai e aproveitando que tanto o prefeito quanto o policial foram atrás da garota, o Setsuna mete o pé dali. À noite, numa praia, o Setsuna começa a escutar uma garotinha cantando uma música em seus sonhos. Do nada, o Setsuna acorda e ao olhar para o lado, ele vê uma garota cantando a mesma música do seu sonho. E ao ver bem o rosto dessa garota, o Setsuna se lembra do nome dela, que no caso é Rin. E ao perguntar o nome do nosso protagonista e descobrir que ele é o Setsuna, a Rin fica muito surpresa. Então a cena corta e vemos que a Rin mentiu para o policial e contou que o Setsuna era um novo empregado dela e que o motivo dele não se lembrar de nada era porque ele caiu de uma escada. Já sozinha com o protagonista, a Rin diz não saber se eles se conheciam ou não, mas por algum motivo ela se lembrava de conhecer alguém chamado Setsuna. Não só isso, mas a Rin revelou também ser uma viajante do tempo e ela, igual o Setsuna, não se lembra de nada de antes de parar nessa ilha. Para piorar tudo, ela já está aí nessa situação há 5 anos, desde que ela foi encontrada na praia. Dito isso, a Rin leva o Setsuna até uma porta e lá ela avisa sua mãe sobre o Setsuna ser o novo criado da casa. Em resposta, a mãe da Rin manda umas cartinhas por debaixo da porta e nelas ela se apresenta como Ohara Kuon. E depois disso, o Setsuna resolve tirar uma soneca. E ao acordar no dia seguinte, ele se depara com a Rin dormindo com a cabeça na cama dele. Vendo isso, o Setsuna não entende nada. E a Rin diz só ter feito isso para observar se ele queria roubar alguma coisa da casa dela. Em seguida, o Setsuna vai fazer o café da manhã da Rin. Até que do nada, uma garota chamada Garandou Sara bate na porta. E como essa Sara tinha escutado da Karen que o Setsuna era um viajante no tempo, ela pede para o Setsuna ir até um templo com ela para conversar algo muito importante sobre essa tal viagem. E é exatamente isso que o nosso protagonista acaba fazendo. E por algum motivo, a Rin não quis ir. Então, já nesse templo aí da Sara, ao perceber que a Sara não tinha os peitos, quero dizer, a mesma aparência da mulher da lembrança, ele deduz que as duas não se tratavam da mesma pessoa. E bom, nesse local, a Sara diz que o motivo do Setsuna não se lembrar de nada é porque provavelmente as memórias dele foram seladas. Então, do nada, a Sara pega uma faca e vai para cima do Setsuna. No entanto, ela acaba tropeçando e se machucando no processo. Feito isso, a Sara abre a boca e diz que ela deveria matar o Setsuna para salvar a ilha. Já o Setsuna nem leva isso tão a sério e antes de ir embora, ele diz que esse tipo de atitude não combinava com a Sara. Após tudo isso, já na casa da Rin e após também ter terminado todo o serviço de limpeza, o Setsuna acaba encontrando um porão misterioso. E lá ele encontra um livro chamado Ohara, que no caso é o mesmo nome da mãe da Rin. E ao abrir esse livro, o Setsuna encontra uma carta com a seguinte frase: o Setsuna deve morrer. E durante essa noite aí, enquanto refletia sobre essa carta, o Setsuna vê pela janela a Rin andando pela rua. Daí, como o cara não tinha nada melhor para fazer, ele resolve acompanhá-la nessa caminhada aí. Então, ao chegar na praia da ilha, o Setsuna pede para a Rin cantar a música que ela tinha cantado da última vez. E ao escutar essa música, o Setsuna e a Rin começam a chorar do nada. E nenhum dos dois entende o motivo desse acontecimento. Após isso, no dia seguinte, lá estava o Setsuna, prestes a abrir as cortinas da janela da casa da Rin. No entanto, a Rin impede ele e diz que se ela entrar em contato com o sol, ela vai morrer. Faz sentido, ou não? E segundo a Rin, essa doença que ela tem é uma doença específica dessa ilha. E por causa dessa doença, ela é conhecida como Princesa da Noite. Bom, após terminar o seu serviço de empregado, o Setsuna resolve ir até a biblioteca do templo
templo para fazer algumas pesquisas. E ao chegar lá, o Setsuna já se depara com a Sarah fazendo uma reza aos deuses, que segundo a Sarah era para abençoar a certa armadilha aí que ela preparou para matar o Setsuna. E enquanto a Sarah falava mais dessas baboseiras, o prefeito chega na entrada do templo, e ao ver esse calvo, a Sarah se esconde num canto e diz ao Setsuna que o prefeito a havia adotado, só que ela basicamente mora nesse templo e não quer sair dele, e por causa disso, o prefeito sempre ia ali perturbá-la para ir morar com ele. Dito isso, após o calvo ir embora, a Sarah explica que o templo pegou fogo há 5 anos atrás, e como consequência desse desastre, os pais dela morreram. Dando mais detalhes, a Sarah explica que ela é da família Garandou, uma das 3 famílias mais importantes dessa ilha, sendo que as outras 2 são a família da Rin e da Karen. E de acordo com a Sarah, nessa ilha existe uma lenda das 3 famílias, onde há muito tempo atrás, uma garota chamada Ohara Rin se envolveu com o seu irmão chamado Setsuna, e tomada de ciúmes, uma garota chamada Karen fez um pacto com a sacerdotisa para separar o Setsuna e a Rin. Dessa forma, essa sacerdotisa transformou a Rin num monstro e a fez se matar. Já o Setsuna foi aconselhado pela sacerdotisa chamada Sarah a fazer um outro pacto com essa sacerdotisa maligna. Nesse pacto, ele iria adormecer num bloco de gelo até que chegasse o dia que a Rin fosse revivida e ele pudesse se juntar a ela. E como respeito a essa lenda aí, todas as herdeiras das 3 famílias sempre recebem esses mesmos nomes das garotas da lenda, que no caso é Karen, Sarah e Rin. E bom, após ouvir essa lenda aí, o Setsuna resolve voltar até a casa da Rin. Lá, ele encontra a Karen e descobre que ela estava ali para uma certa vaga de emprego como serviçal. Porém, a Karen desiste rapidamente dessa vaga, já que segundo ela, o pai dela não iria permitir isso. Em resposta, o Setsuna segura a Karen e entrega a ela um uniforme de empregada. E o cara só fez isso pois ele acredita que uma jovem como ela deveria viver uma vida plena, sem nenhum tipo de arrependimento. Bom, após isso, em mais um passeio noturno com a Rin, o Setsuna diz ter uma grande piada por dar lição de moral na Karen, sendo que ele nem sabia o motivo da existência dele. Em resposta, a Karen disse que o Setsuna estava ao lado dela nesse momento, e que o simples fato deles se conhecerem de alguma forma já era algo que o Setsuna deveria se apegar. Então, no dia seguinte, enquanto a Karen faz umas compras com o Setsuna, ela explica que o sonho dela é juntar uma grana alta para sair dessa ilha no dia da sua formatura e ir em busca da mãe dela, que foi embora uns 5 anos atrás. E após ela abrir a sua boquinha e contar um pouco sobre a sua vida, uma velhinha do nada desmaia. E vendo o remédio que essa velhinha esqueceu de tomar, o Setsuna vê que ela tem a mesma doença que a Rin tem. No hospital, o Setsuna confirma que a doença da Rin era realmente grave e que infelizmente não havia nenhuma cura para essa doença. Após tudo isso, no templo da Sarah, o Setsuna descobre que a história das lendas lá das 3 famílias foi uma forma de preservar as pessoas da ilha por causa da doença. O que você entende disso? Nada. Não é à toa que o anime é nota 6. Agradeça a mim, pois eu estou resumindo isso aqui e você não vai precisar assistir. Eu só sei que depois de ouvir isso, o Setsuna deduz que havia algum motivo para ele ter recebido o nome de Sanzenkai, que no caso é Setsuna, o mesmo do da lenda aí das 3 famílias. E mais tarde, ao conversar com a mãe da Rin, o Setsuna descobre que a Rin não tinha essa doença coisa nenhuma, e que depois de ter perdido as suas memórias, a Rin começou a pensar que ela era a mesma Rin da lenda. E ao saber de tudo isso, o Setsuna até pensa em dar um fim nessa ilusão da Rin, mas deduzindo que ela iria ficar muito perturbada com isso, o Setsuna desiste e só fica tentando convidar a Rin para ir na praia à luz do dia, o que obviamente acaba deixando a garota aí muito irritada, afinal de contas, ela acredita que o sol pode dar insta-kill nela. No dia seguinte, vemos que o Setsuna bolou um plano para atrair a Rin para sair de casa logo de manhã. Basicamente, esse plano consistia em se divertir com a Sarah e a Karen na praia, e por um bom momento o grupo começa a achar que isso não iria dar certo, mas do nada, a Rin vestida de astronauta aparece na praia, e no momento em que ela vai andando até o grupo, ela acaba tropeçando e perdendo o capacete. Então, já com a sua roupa normal e ao lado do Setsuna, a Rin diz sempre ter suspeitado que ela não tinha essa doença doida aí. Do nada, o Setsuna escuta a Sarah dando um grito estranho, e ao investigar o que ela e a Karen estavam fazendo, o Setsuna encontra as duas em frente a uma casinha de madeira estranha, e vendo essa casinha, a Rin fica paralisada, e no momento que o Setsuna junto das outras garotas estavam prestes a invadir essa casa, a Rin deu mó gritão e acabou desmaiando. Após isso, enquanto a Rin ainda estava desmaiada, o Setsuna mostra o seu diário de anotações para a Sarah e a Karen, onde ele percebe que de alguma forma, essa doença da ilha, essa lenda e a relação dele com a Rin estavam meio que ligadas de alguma forma. E ao ouvir isso, a Sarah chega à conclusão de que o nome Setsuna deve ser a chave para desvendar todo esse mistério. Em resposta, o Setsuna começa a duvidar se ele era o Setsuna mesmo. E já de noite, enquanto o Setsuna tomava um banho, a Rin vai até o lago ao lado, onde estava o Setsuna, e diz ter se lembrado de se encontrar com um garoto chamado Setsuna naquela casa de madeira. E como a Rin diz não se lembrar do rosto desse Setsuna, ela diz que para ela, o nosso protagonista era realmente esse Setsuna mesmo. E para ela, era somente isso que importava no momento. Dito isso, a Rin começa a cantar a mesma música de sempre. E enquanto ela cantava essa música aí, um certo tempo de convivência entre o nosso protagonista com as garotas aí se passa. E num certo dia, após ajudar a Karen com uma aula de reforço, o Setsuna resolve acompanhar a garota até a casa dela. E no caminho, a Karen diz que a sua mãe sempre foi uma esquisita que se trancava no quarto. E após ficar brigada vários dias aí com o marido dela, a mulher foi expulsa de casa e fugiu daí. E apesar da Karen não sentir tanta falta da sua mãe aí, ela estava disposta a fazer tudo para vê-la novamente. Dito
Dito isso, ao chegar na porta de casa, a Karen leva uma bronca do seu pai calvo. E ele só fez isso porque ele descobriu que a sua filha está trabalhando na casa da Ri. E para piorar, a Karen estava andando com Setsuna, sendo que o dever atual dela é ter um herdeiro da família dele. Em resposta a toda essa bronca, a Karen disse que ninguém poderia decidir o futuro dela e que ela iria fazer o que ela quisesse. Então, no dia seguinte, enquanto o Setsuna fazia umas compras, ele se depara com as amigas de escola da Karen. E ao saber que ela não tinha ido estudar e nem trabalhar, o Setsuna vai até a casa dela e a encontra no quarto. Ao ver o Setsuna, a Karen joga ele na cama e pede para que o Setsuna acabe com ela. Então, a cena corta para o Setsuna conversando com a Rin. E segundo o Setsuna, a Karen havia arrumado uma forma de sair daí. E a ajuda dele seria muito necessária para isso acontecer. Então, um tempo se passa e vê mais amigas da Karen dizendo que a Karen iria se casar. E enquanto essas garotas estão todas pensativas sobre isso, o Setsuna estava lá pedindo para a Sarah ajudar ele a arruinar o casamento da Karen. E após a Sarah concordar, esse casamento da Karen se inicia. E lá no momento em que o noivo da Karen estava prestes a colocar a aliança de noivado, o Setsuna aparece e já interrompe o casamento. Então, após causar um alvoroço, o Setsuna consegue fugir com a Karen. E isso tudo teve a ajuda do irmão da Karen e até mesmo do próprio noivo dela. Feito isso, ao chegar no local onde era para eles pegarem um barquinho, o Setsuna não consegue parar a moto que ele estava dirigindo. E por causa disso, ele e a Karen saem voando até o navio. Porém, o Setsuna acaba caindo no mar. E ao acordar, o Setsuna conversa com o piloto desse navio e descobre que o tal do piloto teve que fazer um certo boca a boca nele aí gostosão para que o nosso prota continuasse vivo. Dito isso, o Setsuna e a Karen finalmente chegam na cidade. E enquanto estava em um trem a caminho do endereço da mãe da Karen, a garota mostra um livro que a sua mãe escreveu, dizendo que se um certo segredo for descoberto, uma revolução no mundo iria acontecer. Então, ao desembarcar do trem, a Karen mostra estar muito nervosa e nem mesmo saber o que ela iria falar para sua mãe. Mas após levar uma bronca aí do nosso protagonista, a garota se enche de coragem novamente. Dito isso, nosso protagonista e essa garota chegam nesse tal endereço. E lá, a Karen descobre que a sua mãe já tinha ido de Vasco da Gama há muito tempo. Do nada, uma garota aparece no túmulo da mãe da Karen. E após se apresentar como uma aprendiz da mãe da Karen, essa garota mostra como a Kurutsu era uma pessoa incrível, ao ponto de ser conhecida mundialmente. Kurutsu, no caso, que é o nome da mãe da Karen. Muito melhor ser chamada de Kurutsu do que Karen. E após descobrir tudo isso, a Karen resolve voltar para a ilha. Mas antes disso, ela ouviu a aprendiz da Kurutsu dizer que o maior arrependimento da sua mestra foi ter abandonado sua filha. E a tal da Kurutsu só não foi buscar a sua filha, pois ela tinha muito medo de ver a reação da garota, que podia ser muito negativa por ter sido abandonada. Mais tarde, enquanto tomava banho, a nossa garota com o nome de Barraqueira chega à conclusão de que a sua mãe realmente nunca fugiu da ilha, e que de toda forma, a sua mãe nunca deixou de amá-la. E bom, depois disso tudo, o Setsuna volta para a ilha junto da Karen. E após deixar a garota com a família dela, o Setsuna volta para a casa da Rin, onde ele é recebido pela Sarah, que tinha resolvido trabalhar de empregada enquanto o Setsuna e a Karen estavam fora. E após observar o quanto a Rin tinha mudado, e de alguma forma a Karen também, a Sarah percebe que ela era a única que não havia mudado nada. E de volta ao templo, a Sarah diz que se esforçar não seria o bastante, e que não havia muito tempo sobrando para resolver um certo problema. Contudo, no início do 5º episódio, vemos o Setsuna tendo um sonho estranho com uma versão mais adulta da Sarah. E após a Sarah do sonho dizer que o Setsuna deveria cuidar desse mundo, o cara acaba acordando. E para piorar a situação desse anime com o FBI, ao olhar para o lado, o Setsuna se depara com a Sarah dormindo na cama dele. E antes que a Rin desse uma bronca no Setsuna após presenciar essa cena, a Sarah acorda e conta que só estava ali, pois ela descobriu algo muito importante sobre a família Garandou. Dito isso, a Sarah levou o Setsuna até a praia, e ao chegar lá, a Sarah diz que ela descobriu que, segundo uma das lendas da ilha, existem algumas serpentes marinhas que aliviam os sintomas da doença do sol. E após colocar a Sarah com um biquíni sem motivo algum, ela pede para o nosso protagonista mergulhar no mar e encontrar essas serpentes aí. E mesmo com o risco de morrer para o veneno das serpentes, o Setsuna resolve fazer isso. E enquanto o Setsuna estava mergulhando à procura dessas criaturas, a Sarah diz que realmente tem uma chance aí do Setsuna morrer. No entanto, o aniversário dela estava para chegar, e segundo a Sarah, ela teria que fazer alguma coisa para ajudar a ilha aí antes desse aniversário. E de alguma forma, a Sarah acreditava que o Setsuna havia viajado no tempo para ajudá-la nisso. De repente, o Setsuna começa a se debater dizendo que havia sido picado por uma serpente. Porém, ao ser levado ao hospital, o cara descobre que ele havia sido picado por uma vespa marinha. E antes que o Setsuna pudesse pedir desculpas por criar um alarde, a Sarah dá um abraço de felicidade nele e diz que era o destino deles ficarem juntos. Oi, o FBI. Mais tarde, enquanto o Setsuna tomava um banho nas fontes termais, a Rin entra na fonte e diz que a Sarah estava fingindo estar feliz. E segundo a Rin, o Setsuna era o único da ilha capaz de deixar a garota realmente feliz. Mas mesmo assim, a Rin não queria que o Setsuna deixasse essa casa para se juntar a Sarah. Então a cena corta para o dia seguinte, onde a Sarah estava fazendo uma massagem doida na Kuon. E depois de fazer essa massagem na Kuon e uma no Setsuna também, a Sarah, acompanhada do Setsuna, acabam indo em várias casas para fazer essas massagens aí. Ao final do dia, o Setsuna acaba caindo da bicicleta com a Sarah no meio da praia. Nesse momento, a Sarah diz que ela sentia que o Setsuna era realmente o destino dela. Tudo isso porque ela chegou à conclusão de que o destino dela é viajar no tempo antes do dia do seu aniversário. E quando ela voltasse no tempo, ela iria encontrar um homem e teria um filho com ele. E bom, esse homem para a Sarah é o Setsuna. Então lá no templo, a Sarah mostra a foto da mãe dela, e segundo a Sarah, essa mulher da foto é ela mesma. Resumindo, ela é mãe dela
ela mesma. Após mostrar tudo isso, a Sarah diz que ela mesma pretende mudar o passado, já que depois que ela nasceu, nenhuma criança nasceu mais com a doença do sol por um bom tempo, e por conta disso, ela acabou ficando conhecida como a criança de Deus. No entanto, certo dia, um incêndio ocorreu no templo, e após esse dia, as crianças começaram a nascer com a doença novamente. Para impedir isso, a Sarah pretende virar a própria mãe dela e impedir esse incêndio aí, e é desse jeito que o anime vai ficando mais louco a cada episódio. Bom, após ouvir toda essa história e botar a Sarah para dormir, o Setsuna mostra toda essa teoria para a Rin. Em resposta, a Rin mostra a verdadeira história da família Garandou para o Setsuna. E resumidamente, na época em que a Sarah nasceu, os membros da família dela pegaram os bebês que tinham os sintomas dessa doença do sol e subiram com as crianças. E isso obviamente deu a impressão de que a taxa da doença tinha diminuído. Do nada, a Sarah aparece na sala e sai correndo após ter ouvido tudo isso. Em seguida, chegando no templo, o Setsuna se depara com a Sarah no incêndio causado por ela mesma. E isso tudo porque ela queria acabar com essa história sangrenta da família Garandou. E mesmo com a garotinha dizendo que queria morrer em paz, o Setsuna sai correndo até ela. E numa cena seguinte, vemos que ela foi salva graças ao Setsuna e um baú da família Garandou. Nesse momento, a Rin chega e diz que já haviam se passado 2 dias desde o aniversário da Sarah. E graças a essa informação, todos chegaram à conclusão de que a teoria da Sarah estava totalmente errada. Daí, no momento em que a Sarah começou a dizer que não tinha mais motivos para viver, o Setsuna mostrou os presentes que todos os velhinhos da cidade mandaram para ela. Resumindo, as massagens da garota são muito bravas. Por isso, se ela deixar de existir, os velhinhos vão passar por sérios problemas em seus corpos. E obviamente, ao ver toda essa demonstração de carinho dos cidadãos da ilha, a Sarah começa a chorar de felicidade. Um tempo depois, o Setsuna vai até o templo para se encontrar com a Sarah e a Karen. E lá, a Sarah diz que sentia que a Rin estava apaixonada pelo Setsuna e que para confirmar isso, o Setsuna deveria ir num encontro com a Rin. Durante a noite, o Setsuna começa a escrever em um diário algumas pistas aí para ter as suas lembranças de volta. Mas como tudo ainda estava muito difícil e confuso, ele resolve ir dormir. Pra tu ver, nem o protagonista entende o próprio anime dele. No entanto, do nada, a Rin invade o quarto dele e pergunta se ela podia dormir ao lado dele. O anime tá muito complicado até aí, gente. Que isso, mano? Já na cama do nosso protagonista, a Rin diz que ele estava dando muita atenção para as outras garotas e que a partir de agora ela queria que o Setsuna fosse só dela. Sendo assim, no dia seguinte, a Rin chama o Setsuna para ir no encontro. E enquanto estavam nesse encontro aí, a Sarah, que estava com a Karen, diz que o Setsuna não poderia se envolver com alguém do presente, já que ele era do futuro. E por causa disso, a Sarah vai até a casa da Rin e diz que uma possível relação aí entre os dois poderia ocasionar no fim do mundo. Faz ideia. Dito isso, em outro dia, o Setsuna descobre pelo policial da cidade que existe um final alternativo da história da Rin e Setsuna, onde a Rin reencarnada se matava após conhecer o Setsuna. E ao escutar isso, o Setsuna sai correndo até a casa da Rin. Lá, ele encontra a Rin numa praia e ao chegar lá, a Rin leva ele até a casa de madeira. E lá, a garota diz ter mentido, e que na primeira vez que ela viu essa casa de madeira aí, ela descobriu que o nosso protagonista não era o mesmo Setsuna que ela conhecia. No entanto, a Rin disse que para ela, o Setsuna atual era mais importante. E para dar adeus ao passado, a Rin junto do Setsuna entraram nessa casa de madeira. Nesse momento, a Rin imediatamente se lembra do seu passado. E segundo ela, em um certo dia, ela ficou presa com outro Setsuna nessa casa de madeira. Em um certo momento, o pai dela apareceu e tomado de raiva, ele jogou o Setsuna no mar. No entanto, a luz do sol bateu no corpo do pai da Rin. E como ele tinha tal da doença lá, o cara acabou morrendo. Já a Rin, naquela época, tentou salvar o Setsuna. E por ela ter se acidentado no processo, ela acabou perdendo as suas memórias. Contudo, a Rin foi lá e disse que ela não se importava mais com o passado. E que estar ali com o Setsuna agora é tudo que importa. E novamente na praia, a Rin diz ao Setsuna que sentia que uma tempestade estava para chegar. E antes que o sol fosse embora, a Rin vai até a sorveteria com o Setsuna para tomar uma raspadinha. No entanto, ao chegar lá, a velhinha disse que a loja estava fechando, pois ela estava sem o remédio do dia. Porém, o Setsuna promete buscar esse remédio, sendo que em troca, essa senhora teria que fazer uma raspadinha para a Rin. Já sozinha com a Rin, essa idosa conta que já faz muito tempo desde que a Rin e o Setsuna não iam juntos para tomar um sorvete. E ao ouvir isso, a Rin começa a chorar por se lembrar de algo. Enquanto isso, o Setsuna estava no hospital para pegar o remédio da moça da loja. Lá no hospital, o cara encontra com um policial. E do nada, esse policial mostra um jornal de quando a Rin tinha sumido e como ela voltou 5 anos depois com a mesma aparência de 5 anos atrás. E de acordo com o policial e o jornal, a Rin já tinha 23 anos, com aquela aparênciazinha lá, ó. Ao ver esse jornal, o Setsuna deduz que a Rin havia viajado no tempo e sai correndo para tentar entender melhor essa história. De repente, o Setsuna tem umas memórias da Rin se afogando e ao chegar na costa da ilha, ele encontra a Rin observando o mar. Então, ao conversar com a Rin, o Setsuna descobre que no dia que a Rin se jogou no mar com outro Setsuna, eles foram parar na ilha misteriosa que só aparece após uma tempestade. Dessa forma, eles ficaram presos e sobrevivendo nessa ilha por um bom tempo, até que em um certo dia, o outro Setsuna disse ter encontrado um barco que só cabia uma pessoa, e pelo cara ser muito de boas, ele disse que somente a Rin poderia voltar para a ilha. E depois disso, a Rin não se lembra mais de nada, ela só sabe que quando ela acordou, ela estava de volta na ilha, e já haviam se passado aí 5 anos. Após contar essa história, a Rin surta e desmaia. Então agora com mais informações, a Sarah vai lá e cria uma teoria de que o Setsuna poderia ser um viajante no tempo que tenta mudar o passado várias vezes, e isso meio que explicaria o fato dele ter muitas memórias confusas. E explicando mais dessa teoria aí, a Sarah diz que o Setsuna pode ter criado um colapso no tempo, e que toda vez que uma tempestade ocorre na ilha, um portal do tempo é aberto. Então com essa teoria em mente, a Sarah vai lá e diz que existe
existe uma chance dela voltar para o passado e reencontrar o outro Setsuna. No entanto, a Rin atrapalha todo mundo, pegando um botezinho e tentando ir para essa outra ilha. Vendo isso, obviamente, o Setsuna resolve ir atrás dela, e ao se deparar com a Rin, o Setsuna vai lá e diz que se caso ela só ficar feliz encontrando o Setsuna do passado, ele obviamente vai ajudá-la. Então, após uma onda bater no barco deles, a cena corta para os dois acordando na tal da ilha misteriosa. E chegando na caverna onde o outro Setsuna estava, a Rin não encontra nada, e por causa disso, o Setsuna resolve ir sozinho procurar esse cara. Assim, enquanto andava pela ilha, o Setsuna se depara com uma outra caverna, e ao investigar, o Setsuna acaba encontrando uma sala totalmente tecnológica. E ao encontrar um corpo e ler o diário que estava ao lado, o Setsuna descobre que o outro Setsuna havia morrido após ter colocado a Rin numa máquina estranha. E ao mostrar o corpo e o diário para a Rin, o nosso protagonista consegue convencer a Rin que o outro Setsuna morreu feliz sabendo que tinha salvo a Rin da morte. E após todos esses acontecimentos, o Setsuna e a Rin resolvem voltar para a ilha no dia seguinte. Contudo, a cena corta para o Setsuna acordando numa cama, e ao descer e encontrar um funeral da Rin, o cara entra em pânico e começa a chorar sem entender o motivo disso ter acontecido. E após tomar um tapa da mãe da Rin, o Setsuna se lembra que a Rin se sacrificou no momento em que eles estavam tentando voltar. De repente, a cena corta para o Setsuna sozinho e se lamentando pelo ocorrido. Mas a aprendiz da Kurutsu junto da Kuon aparecem e levam o Setsuna até a cidade. E ao chegar numa base de estudos, a Kuon mostra a máquina tecnológica que havia salvado a vida da Rin. E basicamente, essa máquina tem a capacidade de parar o tempo dentro dela, tornando possível que uma pessoa que adormeça lá dentro acorde num futuro distante. E segundo a aprendiz da Kurutsu, esse dispositivo deve ter sido enviado aí por alguém do futuro que tinha a capacidade de voltar no tempo. E sabendo que acordando num futuro bem distante, ele seria capaz de salvar a Rin voltando no tempo, o Setsuna acaba concordando em adormecer nessa máquina para acordar num futuro. Tudo isso para acordar no futuro e usar uma máquina que volta no tempo. Caralho! Sendo assim, no início do 9º episódio, vemos o Setsuna no futuro, ao lado de uma descendente da Rin. E enquanto via um discurso de uma descendente da Sarah, uma galera ataca o local e rouba toda a comida que estava sendo distribuída. Nesse momento, o Setsuna pega a Sarah que havia desmaiado e a leva para a igreja para poderem se proteger do caos que estava ocorrendo. No entanto, a Karen, que é uma ladra nesse futuro, tenta atacar o grupo e após dar um golpe nas partes baixas do nosso protagonista, ela mete o pé. Sem entender nada, o Setsuna pergunta quem eram esses ladrões e em resposta, a Rin diz que eram pessoas que não têm marcação de cidadão e são considerados invisíveis para a ilha e para a igreja. Ao ouvir isso, o Setsuna vai lá e diz que todos são humanos iguais e que não deveria ter um sistema de marcação. No entanto, ao ouvir isso, a Sarah ficou meio que perplexa com esse discurso do Setsuna. Por isso, ela foi lá e chamou o cara para ir na igreja e mais tarde. Porém, antes disso acontecer, o Setsuna vai até um local secreto onde a Rin estava trabalhando num dispositivo para salvar o mundo, já que nesse futuro aí todos os recursos estão acabando e em breve todo mundo vai morrer de fome. Dito isso, o Setsuna se encontra com a Sarah na igreja e ao entrar em um certo local, a Sarah mostra que ela dá comida para as crianças que não têm a tal da marcação. Dessa forma, enquanto ajudava a entregar a comida para essas crianças, o Setsuna é atacado e ao acordar, ele se depara com a Karen, que estava querendo pegar informações do Setsuna, pois ela acreditava que o cara aí era tipo um guarda-costas da Sarah. Nesse momento aí, a Karen revela que apesar da Sarah ser uma boa pessoa, a igreja estava pretendendo matar todos aqueles que não tinham uma marca. No meio disso tudo aí, de repente, uma criança avisa que a igreja tinha encontrado o esconderijo deles, e depois da Karen ajudar as crianças a fugirem, o Setsuna consegue se esconder na base secreta da Rin com a Karen e a Sarah. E lá, a Sarah conta que fora daquela ilha não havia nenhum lugar habitável para os humanos, e do nada, por algum motivo, o Setsuna começa a se lembrar aí do motivo dele ter vindo para esse futuro, e por conta dessa sua missão, o nosso protagonista vai lá e garante para todos que ele vai salvar o mundo desse problema. Mais tarde, a Rin mostra um cartaz que ela pegou nas ruas, e nesse cartaz estava escrito que todas as crianças seriam executadas no próximo dia. Ao saber disso, a Karen tenta fazer a Sarah de refém, mas a Sarah vai lá e diz que a igreja não se importava com ela e que todos da igreja estavam dispostos a matá-la para concluir seus objetivos. Sabendo disso, o Setsuna tem a incrível ideia de invadir a igreja usando os conhecimentos da Sarah, mas ao entrar na igreja, o grupo se depara com as crianças mortas, já que tudo era basicamente uma armadilha da igreja. No entanto, os soldados da igreja não matam o grupo do Setsuna, e depois de matar o pai da Sarah sem remorso, o bispo da igreja diz que a Sarah era uma bruxa e que todo o mal da ilha era por conta dela e dos amigos dela. No passado ela era tipo a luz, agora ela é as trevas, e por conta desse motivo o povo da ilha tenta queimá-los vivos, mas graças a um plano da Rin, o grupo consegue fugir para fora da ilha. Contudo, antes que eles pudessem chegar numa outra base secreta da Rin, a Sarah acaba morrendo devido a um ferimento. Depois disso, a Karen começa a passar mal graças à tal doença do sol, e mesmo o Setsuna tentando levar ela no médico, a garota acaba morrendo nas costas dele. Então, no túmulo da Karen e da Sarah, o Setsuna começa a se lamentar por não ter conseguido salvar ninguém no fim das contas. Porém, a Rin vai lá e diz que ela tem um outro método para salvar as garotas. Dito isso, ela revela ter descoberto um método de voltar no tempo, e quando o Setsuna vê um disco na mão da Rin, ele acaba se lembrando de toda a sua missão. Contudo, o Setsuna vai lá e diz que após conviver com essa Rin do futuro, ele sabia que não amava a Rin do passado, e que para ele, a Rin atual era quem ele amava profundamente. Então, sabendo do verdadeiro passado do Setsuna, a Rin diz que ele deveria voltar ao passado e salvar a versão dela aí do passado de ser morta, já que assim, de alguma forma, o futuro iria ser mudado. O cara peidar no passado, ele muda o futuro. Dito isso, antes de
de mandar o Setsuna para o passado, a Rin e o Setsuna se casam e após cometerem aqueles atos válidos que devem ser cometidos após o casamento, a Rin envia o seu amado para o passado. Então o Setsuna acorda novamente no passado igual no começo do anime, e assim tudo se repete de novo até chegar. Contudo, dessa vez ele se lembra de tudo graças a um anel de noivado que estava no seu dedo, e com as suas memórias intactas, o Setsuna se encontra novamente com a Rin na praia à noite, e enquanto trabalhava para ela, o Setsuna dá um jeito de resolver os problemas da Karen e da Sarah, e ele faz tudo isso de uma forma em que nenhuma das duas fiquem triste. E após fazer a Rin se lembrar do outro Setsuna que morreu e toda a historinha blá blá blá, o Setsuna acaba vivendo uma vida feliz aí com a Rin, ao ponto de quase beijá-la num dia. No entanto, ao conversar com a Sarah e ver uma foto da Kuon mais jovem, algumas memórias confusas acabam aparecendo para o Setsuna, e já no quarto da Kuon, vemos a tal da máquina de voltar no tempo. Dessa forma, durante a noite, enquanto conversava com a Rin, o Setsuna pergunta se a Kuon tinha um anel de noivado feito à mão, e depois da Rin confirmar isso, o Setsuna liga para aquela aprendiz da Kurusu, e ela vai lá e explica para o nosso protagonista que existe uma história estranha envolvendo um anel da Kuon. E outra coisa muito intrigante é que essa mulher aí tem uma aparência muito jovem, sendo que a idade dela já é avançada. Ao saber disso, o Setsuna sai correndo e vai até a casa da Kuon, e ao ver a Rin cantando uma música, ele pergunta quem ensinou ela a cantar isso. Em resposta, a Rin diz que foi sua mãe, que sempre cantava essa música ao olhar para um anel de noivado. E para confirmar que essa Kuon é a Rin pelo qual ele se apaixonou, o Setsuna vai até o porão da casa, e ao ler um diário da família Ohara, o Setsuna descobre que a Kuon era na verdade a Rin que foi achada na praia. E como a verdadeira Kuon havia morrido, o líder dessa família tornou a Rin na Kuon. Não só isso, como a Rin chegou no passado já grávida do Setsuna, e por causa disso, o Ohara tornou a criança como filha e herdeira da família, dando a ela o nome de Rin Ohara como forma de agradecimento à verdadeira Rin, e no caso é a Kuon, entendeu? Tu tá ligado? Tu não entendeu, mano, nem eu. Sabendo disso, o Setsuna fica em choque e percebe que o amor que ele sentia pela Rin era um amor paterno, e que era exatamente por isso que ele nunca ia vir para os métodos finais com ela. No entanto, ao descobrir tudo isso, a Rin obviamente não consegue acreditar nisso, já que ela ama muito o Setsuna da forma romântica, da forma do vapo vapo, e por causa disso ela sai correndo aí em desespero. Então, enquanto o Setsuna explicava para Sarah e para Karen sobre sua viagem no tempo e tudo o que ocorreu, a aprendiz da Kurusu aparece e revela ter um certo erro na história do Setsuna, já que na verdade o Setsuna continuou dormindo na máquina que para o tempo, e segundo a aprendiz, nesse mundo, toda vez que eles chegam até um certo tempo, o mundo se reinicia. Faz sentido. Ou seja, o Setsuna estava num futuro que repetia o passado. Sabendo disso, o Setsuna descobre que a Rin do futuro, que na verdade é do passado, tinha usado uma máquina para ir no futuro e encontrar ele novamente. Isso tudo acaba fazendo o Setsuna ficar com muita raiva, já que a Kuon sempre soube que ele era o Setsuna e nunca foi falar com ele. Então, por conta disso, o Setsuna vai conversar com a Kuon, e lá ele explica que por ter sido despertado da máquina antes do Setsuna, ele havia se desfeito do passado e estava vivendo apenas pela filha dele. E como o Setsuna havia despertado, mas sem se lembrar dela, a Kuon resolveu esquecer totalmente essa relação, até porque a Rin já estava até mesmo gostando do cara. Contudo, nesse momento, a Rin interrompe a conversa e diz que a Kuon deveria viver uma vida feliz com o Setsuna. E após a Rin dizer que a Kuon deveria reivindicar o nome de Rin novamente, as duas se abraçam cheias de felicidade. Já o Setsuna declara o seu amor novamente para a Kuon, e após os dois confirmarem o seu amor, um tempo se passa e vemos o Setsuna se casando oficialmente com a Kuon. E no fim, o Setsuna e a Rin verdadeira resolvem fazer uma viagem para fora dessa ilha, sair da loucura. Já a Rin falsa vai lá e diz que os dois iriam ficar bem, já que eles são os lendários Setsuna e Rin da lenda da ilha. E o desafio que eu lanço para esse fim desse vídeo aqui, se tu viu até agora, guerreiro brabo, te admiro muito se tu viu até aqui. Se tu viu esse anime também até o fim, mano, tu tem coragem, tu é brabo. O desafio aqui que eu dou é comenta o nome de um anime mais louco que esse, mas só pra quem viu esse vídeo até o fim, mano. Papo de duas pessoas.